Poucas séries conseguiram conquistar gerações com a mesma intensidade de A Feiticeira. Exibida durante os anos 1960 e início dos anos 1970, a produção encantou milhões de espectadores ao combinar humor, fantasia e situações familiares em uma narrativa leve e carismática. Entretanto, por trás dos cenários mágicos, existiam histórias humanas marcadas por desafios profissionais, problemas de saúde, relacionamentos complexos e decisões que influenciaram diretamente o rumo da série. Ao longo dos anos, diversos acontecimentos dos bastidores despertaram a curiosidade dos fãs. Desde a saída inesperada de um dos protagonistas até os desafios enfrentados pela atriz principal, a trajetória da produção revela muito mais do que simples episódios de entretenimento. Trata-se de uma história repleta de perseverança, talento e momentos que ajudaram a transformar a série em um verdadeiro clássico da televisão. A ascensão de Dick York ao papel que marcou sua carreira. Quando Dick York foi escolhido para interpretar Darrin Stephens, poucos imaginavam que o personagem se tornaria um dos maridos mais conhecidos da televisão. Antes de ingressar na série, o ator já havia construído uma carreira respeitável participando de produções dramáticas e programas populares. Seu talento para combinar humor, expressões espontâneas e reações cômicas tornou Darrin uma peça fundamental para o sucesso da trama. Ao lado de Samantha, interpretada por Elizabeth Montgomery, York ajudou a criar uma dinâmica que conquistou rapidamente o público. Sua atuação transmitia naturalidade, permitindo que os espectadores acreditassem naquele improvável casamento entre um homem comum e uma bruxa poderosa. Essa química foi determinante para o crescimento da série e para a identificação dos fãs com os personagens. Durante os primeiros anos da produção, Dick York tornou-se um rosto familiar nos lares americanos. No entanto, enquanto o público acompanhava suas aventuras na tela, poucos sabiam das dificuldades físicas que ele enfrentava longe das câmeras. A lesão que mudou tudo, muito antes de entrar para o elenco de A Feiticeira, Dick York sofreu um acidente durante as gravações de um filme. O incidente provocou uma séria lesão nas costas que acabaria acompanhando o ator pelo restante da vida. Inicialmente, ele acreditava que conseguiria superar o problema e continuar trabalhando normalmente. Porém, com o passar dos anos, as dores tornaram-se cada vez mais intensas. Mesmo assim, York demonstrava enorme profissionalismo e fazia o possível para cumprir suas responsabilidades. Durante as gravações da série, frequentemente precisava descansar entre as cenas e contar com a ajuda da equipe para realizar tarefas simples. Ainda assim, esforçava-se para esconder o sofrimento e manter o desempenho esperado. A situação revela um aspecto muitas vezes ignorado da indústria do entretenimento: os desafios físicos enfrentados por artistas que continuam trabalhando mesmo diante de limitações significativas. A dedicação de York tornou-se um exemplo silencioso de comprometimento com sua profissão. A difícil decisão de deixar a série com o agravamento dos problemas de saúde chegou um momento em que Dick York já não conseguia sustentar o ritmo exigido pelas gravações. As dores constantes começaram a comprometer sua qualidade de vida e sua capacidade de trabalho. Após anos tentando resistir, ele precisou aceitar uma realidade difícil. Não poderia continuar interpretando Darrin Stephens. A decisão foi dolorosa tanto para o ator quanto para a produção. Para muitos espectadores, sua saída ocorreu de forma repentina. A mudança surpreendeu o público, especialmente porque não houve uma explicação detalhada dentro da narrativa da série. Embora rumores tenham circulado durante muito tempo, a verdade era muito mais simples e humana do que muitas especulações sugeriam. A saúde do ator tornou impossível a continuidade de seu trabalho, levando à necessidade de uma substituição que mudaria para sempre a dinâmica do programa. A chegada de um novo Darrin. Com a saída de Dick York, os produtores precisaram encontrar rapidamente uma solução para manter a série no ar. Foi então que Dick Sargent assumiu o papel de Darrin Stephens. A troca gerou reações variadas entre os fãs. Muitos estranharam a mudança,
enquanto outros aceitaram naturalmente a nova interpretação do personagem. Afinal, York havia deixado uma marca muito forte no papel. Sargent trouxe características próprias para o personagem, oferecendo uma abordagem diferente sem abandonar completamente a essência que havia tornado Darin tão popular. Embora a substituição continue sendo um dos temas mais debatidos pelos admiradores da série, ela permitiu que a produção prosseguisse por mais algumas temporadas. Essa transição tornou-se um dos acontecimentos mais marcantes da história da televisão clássica. Elizabeth Montgomery e sua relação complexa com a fama. Apesar de ser o rosto principal da série, Elizabeth Montgomery nem sempre teve uma relação simples com a carreira artística. Antes mesmo do início das gravações, ela chegou a considerar a possibilidade de abandonar a atuação. No entanto, acabou aceitando o desafio e deu vida a uma das personagens mais queridas da televisão. Samantha conquistou o público com sua combinação de elegância, humor e sensibilidade. Curiosamente, embora amasse determinados aspectos da profissão, Montgomery também sentia o peso da exposição constante e das exigências da indústria. Essa relação ambígua acompanhou boa parte de sua trajetória. Com o passar dos anos, ela passou a desejar novos desafios criativos, buscando papéis que permitissem explorar facetas diferentes de seu talento. Mesmo assim, sua interpretação de Samantha permaneceria como sua contribuição mais lembrada para a cultura popular. O cansaço natural, após 8 temporadas. Manter uma série de sucesso durante tantos anos exige enorme dedicação. Depois de quase uma década interpretando a mesma personagem, Elizabeth Montgomery começou a sentir o desgaste natural provocado pela rotina repetitiva. Ela desejava explorar novos projetos e mostrar ao público diferentes aspectos de sua capacidade artística. Embora continuasse profissionalmente comprometida com a série, seu interesse por novos desafios tornava-se cada vez mais evidente. Os produtores tentaram prolongar a produção, mas a atriz sentia que havia chegado o momento de seguir em frente. Essa decisão teve papel fundamental no encerramento da série. Sua escolha demonstrou coragem e visão de carreira, permitindo que ela assumisse papéis completamente diferentes após deixar o universo mágico de Samantha Stephens. Um final simples para uma série histórica. Diferentemente de muitas produções atuais, as séries daquela época raramente planejavam grandes finais com antecedência. Como consequência, A Feiticeira terminou de forma relativamente discreta. O último episódio apresentou uma história semelhante a outras já exploradas anteriormente, sem um encerramento grandioso ou uma despedida definitiva dos personagens. Alguns fãs ficaram desapontados, enquanto outros enxergaram esse desfecho como uma extensão natural da proposta leve e cotidiana da série. Independentemente das opiniões, o encerramento não diminuiu a importância cultural da produção. Seu legado continuou crescendo muito além do episódio final. Curiosidades dos bastidores e economia criativa. A produção de A Feiticeira também ficou marcada por soluções criativas para administrar custos. Em diversas ocasiões, roupas pertencentes aos próprios atores eram utilizadas durante as gravações. Essa prática ajudava a reduzir despesas sem comprometer a qualidade visual da série. Além disso, reforçava o clima de colaboração existente entre os membros do elenco. Outro aspecto interessante era a reutilização frequente de figurinos e acessórios, algo bastante comum na televisão da época. Essas escolhas demonstram como a criatividade muitas vezes compensava limitações orçamentárias. Longe de prejudicar o resultado final, essas soluções contribuíram para a identidade visual única da série e para seu charme característico. O legado duradouro de A Feiticeira. Décadas após sua exibição original, A Feiticeira continua sendo lembrada com carinho por diferentes gerações. Sua combinação de fantasia, humor e valores familiares permitiu que a série permanecesse relevante ao longo do tempo. Os bastidores revelam histórias de superação, amizade, dedicação e talento. Cada integrante do elenco contribuiu de maneira significativa
para construir uma produção que ultrapassou barreiras culturais e temporais. Além do entretenimento, a série deixou importantes lições sobre perseverança diante das dificuldades e sobre a capacidade de adaptação em momentos de mudança. Mais do que uma simples comédia televisiva, A Feiticeira tornou-se um símbolo de uma era e um exemplo de como personagens bem construídos podem permanecer vivos na memória coletiva por muitas décadas.